Produção, podemos começar? Vamos lá? Tá ok? Muito bem, pessoal. Hoje temos aqui o nosso segundo vídeo. Esse vídeo sobre economia industrial dentro do nosso curso. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o oligopólio na economia industrial, a importância desse oligopólio, que já foi visto um pouco no vídeo passado, porque a gente viu que dificilmente na realidade, no mundo à nossa volta, a gente vai encontrar mercados com concorrência perfeita. Além disso, tirando os serviços públicos, água, luz, telefone, transporte, também é difícil encontrar monopólios. A gente está cercado de oligopólios por todos os lados, eles são muito importantes para a economia industrial. Bom, no nosso livro, no capítulo 2, a gente vai estar estudando isso. Então esse vídeo fala sobre, aqui eu acho que dá para você ver, ficou legal? Acho que dá para ver. Nosso livro está com o capítulo 2, esse vídeo vai ser sobre a primeira parte do capítulo. Essa primeira parte, na verdade, é a primeira parte que vai falar sobre a formação de preços no oligopólio, que é o item 2.3. É importante que a gente compreenda que no início do capítulo a gente vai ver modelos que vocês já conhecem, já devem ter estudado em microeconomia, modelos que obviamente vão tentar elaborar um pouquinho mais a questão no sentido de tentar compreender os preços no oligopólio e hipóteses em que o preço não necessariamente é igual ao custo marginal ou igual à receita marginal. É importante notar, pessoal, que na medida em que nos oligopólios eu não tenho como fazer uma conta, que a gente sabe que não é uma conta muito fácil, né? A gente lembra lá da microeconomia, a gente lembra dos nossos polinômios, das nossas derivadas, né? A gente calculava o ponto de equilíbrio, descobrir o preço, isso talvez não seja possível em todos os casos na economia industrial. Então a gente precisa falar, e vamos aproveitar isso, vamos falar sobre vários fatores que, na verdade, influenciam esses preços. Que fatores são esses? Bom, primeiro, vamos falar um pouco sobre a possibilidade de acordos. Esses acordos podem ser tácitos, esses acordos podem ser acordos que são formalizados. Você vai ler tudo isso no nosso segundo capítulo, mas os acordos eles influenciam no preço. Porque, na verdade, o que acaba acontecendo é que cartéis, por exemplo, podem combinar preços. Na medida em que eu trabalho com oligopólios, é fácil a gente ter a possibilidade dessas pessoas se encontrarem, se reunirem e combinarem questões ligadas à concorrência. É importante aqui que a gente compreenda o seguinte: os empresários eles fazem uma opção. Eles abrem mão de maximizar o lucro próprio, o lucro individual, por uma opção que vai maximizar o lucro coletivo. Ou seja, eu abro mão de me dar muito bem e ganhar muito dinheiro numa competição acirrada com os meus concorrentes, mas também eu não vou perder dinheiro. Eu não vou ser o vencedor, mas também não vou ser o derrotado. E aí surge uma lógica de tentar maximizar o ganho de todos que estão naquele oligopólio, que estão naquele cartel, por exemplo. Então é importante a gente sempre examinar essa possibilidade de haver um preço que foi determinado por um tipo de grupo, por um tipo de acordo. Veja, pessoal, é importante que a gente preste atenção que não apenas os elementos, que não apenas o preço como elemento fundamental ali da concorrência é aquilo que a gente combina. A gente pode combinar outras coisas. Quer dizer, a gente não, né? Os empresários que fazem parte do acordo. O que eles podem combinar, por exemplo? Fechar todo mundo às 9 da noite. Assim, eu não preciso pagar adicional noturno para os meus funcionários. Eu vou cortar custo. Eu posso combinar que não vai ter mais promoção. As grandes empresas de internet que vendem no varejo da internet podem combinar todas e a partir de um determinado dia todas elas cobram frete. Isso tudo pode ser feito e vai configurar um acordo, vai configurar, em alguns casos, cartel. Ok? Um segundo ponto muito importante que está no nosso material é quando a gente tem uma liderança nesse mercado. E aqui vai uma observação importante. Diferente da microeconomia, eu não vou pensar aqui numa lógica paramétrica, ou seja, o mercado me dá parâmetros, normalmente os preços, e a partir daí eu tomo as minhas decisões, baseado nos parâmetros do mercado.
Não estou preocupado com as outras empresas, não estou preocupado com ninguém. Eu estou preocupado apenas com os parâmetros que o mercado me dá e aí eu decido. A economia industrial normalmente acaba trabalhando com uma lógica mais estratégica, ou seja, eu me coloco na posição do outro. Ao me colocar na posição do outro, eu imagino as possibilidades que ele tenha de agir e então eu tomo a minha decisão. Ok? Então vamos imaginar aqui o seguinte. Liderança da firma dominante. A liderança da firma dominante acontece quando a gente tem uma empresa que domina, normalmente, segundo a literatura econômica, mais de 50% do mercado. 50%, 55%, 60%, 70%, 75%, 65% de um mercado é dominado por uma única empresa. Essa empresa se torna muito importante. Vamos pensar aqui. Um refrigerante de cola, a gente sabe que tem refrigerante de uva, tem refrigerante de laranja, tem guaraná, tem refrigerante de limão. Mas, normalmente, o refrigerante de cola é aquele que vende mais. E a Coca-Cola é quem domina esse mercado. Imagina um refrigerante genérico aí de cola, você deve conhecer alguns, que vai formar o seu preço. Ela não pode formar apenas com relação aos parâmetros que o mercado lhe dá. Ela tem que pensar o que a Coca-Cola vai fazer. Não adianta ela botar o mesmo preço da Coca-Cola, ela não vai vender. Talvez não adiante nem ela colocar um preço próximo do da Coca-Cola. Então é importante para ela ver o que a empresa líder vai fazer. E a empresa líder também, ela acaba pensando no mercado e imaginando o que seus concorrentes podem ou não podem fazer para tomar suas decisões. É claro que a empresa líder normalmente toma a sua decisão e impõe essa decisão no mercado. E as outras empresas vão ter que, obviamente, se adaptar a esse mercado e à decisão da empresa líder. Ok? Vamos imaginar uma outra situação. Pega, por exemplo, uma empresa que faça camisas. Uma empresa que faz camisas, ela obviamente tem várias questões que ela precisa considerar. Uma delas é o preço. O preço, de certa forma, determina quem pode ou quem não pode comprar aquela camisa. Imaginemos que uma determinada marca, uma marca X qualquer, domina 70% do mercado de camisas. Ou seja, ela tem uma grande presença no varejo e domina boa parte do mercado. Se você está naquele 30% que restou, o que você pode fazer? Bom, a camisa ela não é exatamente um produto homogêneo. Olha aí, mais um elemento da microeconomia que a gente está relativizando, né? Na microeconomia, todos os produtos eram homogêneos. Aqui não. Aqui eles são passíveis de diferenciação. A camisa ela não é homogênea. Você pode ter uma qualidade maior no tecido, você pode agregar valor usando uma marca, você pode ter um design especial. Então, o que você pode fazer? Você pode, por exemplo, vender camisas com um design especial, com uma marca famosa, com, na verdade, um tecido que seja muito bom, e você vai poder cobrar mais caro do que aquela marca X. Qual é o seu objetivo? Alcançar um público que tenha mais dinheiro. Então você pode ter a marca X que domina o mercado. Uma outra marca um pouquinho mais chique, que vai pegar o mercado um pouquinho mais, digamos, endinheirado. Não é um termo muito técnico, mas acho que dá para entender. E você pode ter uma marca que vai pegar um público de classe AA, que vai cobrar muito caro, que tem uma marca muito poderosa, que vai pesar muito ali na hora de compor o custo, que tenha um produto com um design de um estilista europeu famoso. Então você vai ter um produto que é aquele produto padrão, 70% do mercado compra. Você vai ter um produto para uma classe AA, que é um produto muito, muito diferenciado. E você vai ter um outro produto para quem talvez não seja tão rico, mas que não queira comprar aquele produto padrão. Da mesma forma, a gente pode pensar em fazer uma camisa um pouco mais barata para aquelas pessoas que estão abaixo da média de renda da população, ou que não querem gastar muito com camisa. Então você faz um produto, de repente, com uma marca não tão famosa, ou que a marca não tem importância, com um tecido que não seja talvez tão bom, o acabamento talvez não vai ser dos melhores possíveis, mas você vende um produto que vai ser um pouco mais barato e que obviamente vai ser acessível para essas classes mais baixas. Então, monopólio com líder.
monopólio. Oligopólio com líder. O oligopólio com líder, se o produto for passível de diferenciação, a gente vai assistir essas diferenciações, melhorando a qualidade do produto, diminuindo a qualidade do produto, para atacar nichos de mercado específicos. Se, por algum acaso, esse produto não for passível de diferenciação, ou seja, for um produto realmente homogêneo, o que a gente vai assistir é que dentro dessa periferia competitiva, ou seja, esses 30% que formam a periferia competitiva, o que a gente vai assistir é que, na verdade, eles vão se comportar muito parecido com aquilo que a gente viu na microeconomia tradicional, ou seja, preço igual a custo marginal. Mas não é apenas essa a única possibilidade. Seguindo aqui o nosso livro, eu tenho a liderança colusiva ou conivente, né? Quando os membros da indústria reconhecem os interesses delas e passam a ter um comportamento em que uma determinada empresa começa a representar as outras, meio que coordenando as ações das empresas. Ou seja, a ideia é que, ao invés de eu ter um comportamento independente entre as empresas, de forma colusiva, de forma conivente, as empresas começam a seguir o que uma determinada empresa vai fazer. E aí o que essa empresa faz? Ela determina o preço, as outras seguem. Quando ela quer mudar de preço, ela anuncia com antecedência para que as outras empresas possam tomar sua providência. E é claro, pessoal, que essa liderança colusiva ela pode mudar na medida em que a organização e que a visão que as empresas têm do próprio mercado mudar. Por último, a gente vai ter uma outra forma de liderança que está ali no nosso manual, que é a liderança barométrica. Pessoal, se eu não me engano, um barômetro é um instrumento que é utilizado para medir a pressão. Ou seja, é aquela empresa que mede a pressão do mercado. A pressão no sentido de conseguir ler os sinais que o mercado está mandando, e a partir daí ela toma determinadas medidas que são seguidas pelas outras empresas. Eu não sei se é o melhor exemplo, mas eu quero voltar um pouquinho e falar sobre os videogames lá atrás. A Sony produz o PlayStation, a Microsoft produz o Xbox. A Sony e a Microsoft são duas das maiores empresas do mundo. A Nintendo produz também o seu videogame. Você tem o Nintendo Wii, você tem vários produtos da Nintendo. É do Nintendo Wii que eu quero falar. A Nintendo é uma empresa menor que a Sony, é uma empresa menor que a Microsoft, com toda certeza. O que a Nintendo fez? Ela lançou um videogame que foi o Nintendo Wii, e esse videogame com esse Nintendo Wii, ele na verdade, ele tinha um diferencial, que era o joystick, o manete ali, com um controle de movimento. Esse controle de movimento, na verdade, fez com que a gente pudesse ficar brincando ali em frente à televisão. As pessoas faziam ginástica, jogavam tênis, dançavam. Na verdade, o que a Nintendo fez? Ela conseguiu ler os desejos das empresas, o desejo dos consumidores, com muito mais, digamos, precisão do que a Sony e a Microsoft. O que a Sony e a Microsoft fizeram? Também implementaram controles de movimento. Na verdade, o que está acontecendo? Quem conseguiu ler melhor o mercado, nesse caso específico, que é o único aqui que está me vindo à cabeça na hora de gravar esse vídeo? A Nintendo. Então, na verdade, ela conseguiu fazer com que essa leitura fosse mais precisa. Veja, a Nintendo não é a empresa maior, não é a empresa mais rica, e nem era a empresa que tinha talvez a maior tecnologia embarcada no seu videogame. Mas ela fez a leitura correta do mercado e as outras seguiram. Então, a liderança barométrica é isso, é uma empresa que às vezes não é a maior, às vezes não é a que tem a tecnologia mais avançada em todos os segmentos, mas é aquela que consegue fazer a melhor leitura. Por último, pessoal, nosso último item aqui é quando a gente fala de uma forma prática para determinar os preços. Isso é muito comum, porque os empresários tendem a minimizar seus riscos e ele tende a fazer as contas de forma mais simples possível. E a partir daí a gente tem basicamente 3 possibilidades que estão aqui no nosso livro. Okay? A primeira possibilidade é o chamado markup, que é, na verdade, você colocar uma margem fixa de ganho sobre aquele produto. Exemplo,
Ah, eu coloco 100% de ganho quando eu vendo a camisa. Eu coloco 20% quando eu vendo uma cadeira. Eu coloco 70% quando eu vendo um armário. Então o cara, ele pega a televisão que ele comprou por 100 e vende por 120, 150, por 200. Essa diferença é o markup. Né? É algo que é bastante simples. A outra possibilidade que está aqui no nosso manual é o chamado preço estándar. O que é o preço estándar? O preço estándar é você tentar obter um retorno sobre todo aquele capital que você investiu. Simples. Eu vou investir 100. 100 o quê? 100 milhões, 100 bilhões, 100 milhões de reais, 100 milhões de euros. Vou investir 100. Eu espero que o meu retorno nesse empreendimento seja de 20%. Então eu quero ter um retorno de 120. A partir daí eu vejo qual vai ser a minha produção, obviamente, divido o meu ganho esperado pelo número de unidades que eu produzo e eu vou ter o meu preço. Uma outra e última possibilidade é você ter o chamado preço focal, ou, como está no nosso material, é a ideia de você ter a possibilidade de trabalhar com pontos focais. O que são esses pontos focais? Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Esses pontos focais são, na verdade, determinados valores em que o preço acaba se estabelecendo. E toda a indústria, todo segmento, nesse caso é melhor falar assim, todo segmento acaba indo para aquele ponto. Todo mundo deve lembrar que antigamente, sei lá, o refrigerante custava R$2. Depois ele passou para R$2,50 e todas as empresas que vendiam refrigerante acabaram indo para R$2,50. A latinha de refrigerante. Depois foi para R$3,50, sabe-se lá Deus onde isso vai parar. Mas a questão é que eu tenho pontos focais, ou seja, determinadas decisões, elas acabam sendo seguidas pelos outros e se cristaliza esse ponto focal. Ok? Muito bem, pessoal, a gente vai gravar um segundo vídeo, porque esse já está ficando muito extenso. Esse vídeo vai servir para você responder o seu trabalho 2, que também está lá na nossa plataforma de EAD. Pessoal, tenham todos uma boa leitura do início do nosso capítulo 2, façam um bom trabalho e até a próxima.